Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 99º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro Dois Irmãos do Milton Raton, representante do Amazonas no giro pelo Brasil. Terra do boto cor-de-rosa, o Amazonas é o maior estado brasileiro, com a maior população indígena do país. Também é onde tem a maior floresta tropical do mundo e o maior rio do mundo também. E foi na capital de lá, Manaus, que nasceu o autor de hoje. O Milton Raton, pra quem não conhece, inclusive eu não sei se eu tô falando sobre o nome dele corretamente, desculpa qualquer coisa, mas o Milton, ele é um autor renomadíssimo, assim, mas renomado num sentido, assim, surreal, porque os 3 primeiros romances dele ganharam o Jabuti. É esse nível de reconhecimento, assim, e além disso, o 4º ganhou uma menção honrosa, porque existia uma coisa de dar menção honrosa para o 2º e 3º lugares, e ele também publicou outros romances, ele publicou mais 2 romances que fazem parte de uma trilogia que ainda está inacabada, que é uma trilogia sobre a ditadura, assim. Eu não sei explicar muito bem e não tenho muito interesse em ler, porque as resenhas, a opinião do público, assim, basicamente não é muito positiva, mas ele tem uma obra que se destaca por outras coisas, né? E a gente vai falar sobre o 2º romance dele, né? O Dois Irmãos, mas antes disso, eu tenho que falar que ele é descendente de libaneses, ele é filho de um pai libanês e uma mãe amazonense, e isso vai estar muito intricado na obra dele, inclusive no livro de hoje. Publicado em 2000 pela Companhia das Letras, Dois Irmãos vai contar a história dos gêmeos Omar e Jacob, e eles vão ser meio que menos que gêmeos no sentido tradicional da coisa. Eu gosto que o título do livro é Dois Irmãos, porque eles vão ter alguma incongruência ali, eles não vão ter aquela conexão tão íntima. É óbvio que eles vão estar conectados de alguma forma, né? Eles se parecem muito, eles são gêmeos idênticos. Mas, além disso, eles vão ter uma dificuldade muito grande pra conviver, assim. Eles não vão dar certo, eles vão ficar se batendo, assim. Vão ter muitos atritos. E o livro inicialmente, eu acho que eu tenho uma outra opinião em relação a esse livro. E eu vou chegar na minha ideia do que seria de fato esse livro. Mas, tradicionalmente, fala-se que o livro é sobre o drama familiar, de como que todo mundo em volta desses dois vai ter que lidar com essa situação. A gente vai ter os pais deles, que são a Zana e o Halim, tendo que fazer malabarismos para realmente controlar os filhos de alguma forma, para fazer com que eles fiquem em paz. E a gente também vai ter a irmã deles, a Domingas, e o filho dela, que vão trabalhar ali na casa, que vão ter que lidar com isso diariamente, cotidianamente. E também os vizinhos, que todo mundo vai ter que realmente lidar com essa situação. Tá todo mundo fudido porque os dois simplesmente não dão certo. Não é exatamente uma novidade na literatura a história de irmãos que sejam inimigos, até de irmãos gêmeos mesmo. A gente pode falar da Bíblia, que vai ter Caim e Abel, que não são gêmeos, mas também tem lá Esaú e Jacó, que são gêmeos. E aí a gente vai ter o livro do Machado de Assis, que vai ser Esaú e Jacó também. Eu não sei qual que foi a referência direta e indireta, porque eu não li o Machado e nem a Bíblia, mas o Omar e o Jacob, vamos falar assim, gente, é uma conexão muito direta com Esaú e Jacó. Por quê? Jacob, em árabe, é o equivalente a Jacó, para começo de conversa, mas eu fui um pouco mais atrás e descobri que Omar também vai ser o filho de Esaú na Bíblia, então existe essa conexão. E além disso, Esaú vai ter como significado peludo, e peludinho é o apelido do Omar em uma parte do Dois Irmãos, então realmente tem uma conexão direta, eu não inventei essas coisas. E aí a gente vai ter essa tensão dos dois como uma ótima tensão no livro, assim, é uma coisa muito boa para conduzir uma narrativa. Eu acho que o ponto de partida do livro também é muito legal, porque eles ficaram muitos anos afastados. O Jacob foi mandado lá pro Líbano para ficar um tempo, isso tem um motivo, a gente entende no livro, mas o livro começa com a volta do Jacob pro Brasil. Eles moram lá em Manaus, né, uma família de imigrantes, os pais são imigrantes lá do Líbano, mas a família toda de descendentes tá ali em Manaus. E aí a gente vai ver as diferenças culturais, assim, mexendo um pouco, mas eu não acho que nem é esse o ponto. Eu acho que o afastamento entre os dois só acentua uma incongruência que eles já tinham, assim. Então é um negócio que já estava fadado ao fracasso, e aí o trem piora e tudo explode. É um livro que tem muitas fagulhas, assim, e eu achei muito boa a ideia do livro também. Mas deixa eu falar mais nos pontos-chave do livro, né, gente?
Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é que já de cara no livro eu notei o quanto era bem escrito, assim. Eu acho que é surpreendente. Eu amei a escrita do Milton. Eu não estou poupando palavras, inclusive acho que ele também não. Porque eu anotei aqui nos meus comentários, eu senti que ele usava todas as palavras do mundo. Elas sempre pareciam frescas, era tudo novo, e elas nunca se esgotavam. Eu senti que ele usava... Nossa, eu acho que eu nunca vi alguém escrever de um jeito que parecesse tão diverso. Mentira, nunca é forte, né? Mas é raro você encontrar alguém que escreva de um jeito tão diverso, que não fique exageradamente rebuscado, que soe natural, que soe nada artificial e que seja uma coisa acessível, assim. Não pareciam palavras difíceis, mas elas estavam não se repetindo hora nenhuma e sempre vinha uma nova onda de palavras. Por isso que eu falo que parece que ele usou todas as palavras do mundo, porque ele conseguia abranger as coisas de uma forma que eu fiquei, assim, impressionado, de verdade. Desde palavras como tamborete, eu achei tão... Ai, foi um alívio tão grande ler tamborete num livro, porque eu odeio quando as pessoas tentam falar de bancos de madeira, quando a palavra certa, ou a palavra que faz sentido naquele contexto, é o tamborete, sabe? Eu não sei se isso é em Minas, eu não sabia que essa palavra era do Brasil todo, eu sempre fico muito em dúvida do que são alguns regionalismos, assim, e o que é de fato do país inteiro, mas desde o tamborete até todos os nomes das comidas, dos peixes que tem ali, das frutas que tem ali, dos afluentes do Amazonas, tudo completava o livro, preenchia o livro, tipo, tava tudo muito bem cravejado no livro. Eu achei muito bonito isso, e era tudo muito presente, e de uma certa forma isso vai fazer com que o retrato de Manaus fique muito completo. Eu sinto que eu vi Manaus de uma forma assim, eu sinto que eu andei por Manaus, eu sinto que eu já fui em Manaus e eu nem fui. E é muito interessante ver como a composição desse retrato da cidade vai estar muito interligada à família, porque Manaus passou por um processo de transformação que era um pouco decadente no sentido de que não encaixava muito com todas as pessoas que estavam ali. Era uma coisa que basicamente afastava uma coisa que era muito tradicional, uma coisa que era muito da cidade, e que falava assim, a gente vai modernizar, e vai modernizar porque sim, porque é importante o progresso, mas isso desconsiderava basicamente toda uma biosfera ali, todo um bioma basicamente, todo um organismo que era a cidade de Manaus, e isso vai acontecer meio que junto com a família, tendo uma crise enorme, e é muito legal como as coisas se conectam, como que Manaus é uma personagem que vai estar refletindo ali todo o drama da família do Jacob e do Omar. Falando melhor, eu acho que os dois processos de transformação principais do livro vão ser sem nenhuma harmonia, e isso vai ser uma coisa que vai gerar muitos conflitos, e isso é o sabor que o livro traz. E quem que vai contar essa história, né? Eu não falei sobre isso, não é em terceira pessoa que esse livro acontece, e a escolha do narrador desse livro é, pra mim, primorosa. Eu acho assim, beira o genial. Eu não gosto da palavra genial, eu acho que tem uma prepotência nessa palavra, mas eu acho uma escolha muito bem feita, para falar o mínimo, porque é uma pessoa que tá ali, que é o filho da Domingas, que é basicamente a escrava da família. Ela é comprada para trabalhar lá, ela não tem muitas liberdades, ela mal sai da casa, então eu diria que ela é no mínimo uma serva, para não dizer uma escrava no sentido moderno da palavra, porque não tem uma escritura, né, mas ela é comprada. Mas enfim, existe o filho dela que vai ser o narrador. Ele vai estar ali vendo a família constantemente, ele também vai trabalhar para eles e ele vai ser ajudado por eles também. Ele vai ser o confidente do pai da família. É um trem que realmente ele sabe das coisas, e eu falaria que a história do livro, no fim das contas, é a história desse narrador. Porque, na realidade, a história dele tá tão intricada com a história dos gêmeos, todos os dramas dos gêmeos, da mãe, do pai, da irmã. Todo mundo ali vai definir muito o crescimento e o desenvolvimento dessa criança, que vai crescendo ao longo do livro, né? Mas é um personagem que ele que tá contando a história dele, e que tá muito entremeada, assim, tá muito ligada à história da família. Então parece que é a história da família, mas na minha opinião é a história do narrador. E assim, gente, esse é um livro de personagens, é um livro que todas as personagens, na minha opinião, têm camadas, têm substância, têm conteúdo, têm dificuldades, tem umas coisas que não são muito lógicas, mas que são das pessoas. Eu vi muitas pessoas nesse livro, mas até os vizinhos chatos pareciam pessoas complexas. E isso eu fiquei assim, nossa, que alívio
alívio, sabe? Que coisa boa você ler um livro que se propõe a uma narrativa que não é tão óbvia, é uma coisa que, assim, surgem pessoas e personagens, existem episódios muito específicos e que você falaria, nossa, que coisa estranha, mas tudo faz sentido de alguma forma. E assim, a Domingas, o episódio do barco, pra quem lê o livro, né? O episódio do barco com os animais, nossa senhora, da chuva, meu Deus, que cena aflitiva, mas que coisa bem escrita. A Estelita insuportável, uma das vizinhas ali, pelo amor de Deus. Todos os dramas dos próprios personagens da família, que eles então vão ter muito conteúdo, assim, eles vão ter muitas atitudes questionáveis e também não questionáveis, óbvias, não óbvias, vão ser pessoas, assim, vão ser personagens muito complexos. E talvez uma das personagens mais controversas desse livro é a mãe dos gêmeos, porque no fim das contas ela é uma mãe que pariu crianças que não se gostam e que tem algum problema muito sério, e ela vai tender a um e depois tender a outro, e vai ser uma coisa que sempre fica dúbia. E eu acho que durante muito tempo do livro eu não entendia ela, e eu lembro perfeitamente do momento, eu lembro onde eu tava aqui em casa, que eu tive a virada de chave, assim, que eu li e que eu entendi o sentimento dela, a angústia que ela sentia. E o livro ficou tão triste depois que eu entendi o ponto de vista da mãe, e eu achei surpreendente, eu fico arrepiado de verdade, porque assim, é uma personagem que eu vou começar a chorar. É uma personagem que eu tava achando, assim, insuportável, mas esse livro conseguiu me fazer entender ela de um jeito que eu achei que eu não ia conseguir entender. E quando eu consegui me colocar no lugar dela, eu fiquei assim, meu Deus, que situação horrível, o livro ficou tão triste. E também tinha todo o desconsolo do pai também, e o livro foi ficando muito triste. E é uma história trágica, assim, é uma história trágica em todos os sentidos da palavra, incluindo a comicidade da tragédia, incluindo a desgraça da tragédia. E, nossa senhora, eu não posso com esses livros não, gente. Inclusive, aquele livro Uma Vida Pequena, falam que é um livro de chorar tanto. Eu choro com coisas que nem é exatamente chorar. Imagina se eu ler um trem desse. Oh, meu Deus do céu. E assim, são muitas emoções que esse livro traz mesmo. Tem muito ciúme, tem muita inveja, tem muita paixão, tem muito exagero, mas também tem um silêncio, tem um controle em alguns momentos. Não é um exagero pelo exagero, não é uma coisa camp. É um pouco camp, na verdade. Mas é uma coisa que, nossa, vai mexendo com você e a narrativa vai te pegando e as bombas vão explodindo, assim, aos poucos e depois aos montes. E, nossa, é um trem muito doido, gente. Que livro doido. Ai, e eu diria que a palavra que resume o livro pra mim, eu não lembro em que momento do livro, eu acho que existe essa palavra no livro, mas eu acho que é um livro sobre mutilar, sobre uma mutilação que não é carnal, assim, não é aquela coisa de realmente você cortar a carne e tirar os pedaços, né? Mas é no sentido do mutilar da pessoa, do desgaste do mutilar, que é um pouco mais agressivo do que só um desgaste daquela coisa que se desfaz, assim. Mas são as pancadas que vão realmente te destruindo. Eu acho que é um livro muito de pancadas. E não sei porque que mexeu tanto comigo, apesar de eu falar todos esses atributos que vão, obviamente, completando a narrativa e fazendo com que seja uma coisa fluida e que vai te realmente movendo, né? Mas eu não sei porque que foi tão fundo. Ao mesmo tempo que acho que fica óbvio, né? Com tantas personagens complexas, uma história tão dramática, eu acho que era inevitável também. E fazendo uma mínima crítica ao livro, pra gente não fugir do canal, né, da minha tradição aqui, eu acho que no início do livro eu fiquei com medo dele ter uma tendência até o final, que seria uma coisa um pouco enjoativa, mas em algumas partes do livro, o livro tem pouquíssimos capítulos e eles são divididos em partes. No fim de algumas partes e de alguns capítulos, a gente tinha uma coisa meio dramática, assim, eu achava meio desnecessário o tom de drama que parecia um pouco cômico, assim, eu achava que era um pouquinho exagerado, e eu vou ler pra vocês exemplos pra vocês entenderem do que eu tô falando. Primeiro, na página 29, a gente vai ter a seguinte frase, ai gente, abre aspas. Mas muita coisa do que aconteceu eu mesmo vi, porque enxerguei de fora aquele pequeno mundo. Sim, de fora e às vezes distante. Mas fui o observador desse jogo e presenciei muitas cartadas, até o lance final.
nessas horas eu achava que o livro deixava as coisas muito, sei lá, você não precisava deixar tão escancarado que, nossa, vai ter várias jogadas e que vai ter o lance final. Eu acho que esse trem de lance final eu achei meio piegas um pouquinho, mas assim, gente, isso é um detalhe do detalhe. Tem dias que eu leio isso que eu não acho que é uma coisa meio frufru, assim, um enfeite meio estranho. Mas na página 41 a gente também vai ter aqui: não caiu nesse abismo, nem exigiu de si grandes feitos. O abismo mais temível estava em casa, e este Halim não pôde evitar. Sabe, é porque acho que isso destoava um pouco do tom do livro de não deixar as coisas muito diretas. E assim, problema meu também. E na página 45 também vai ter a última frase, que é: eu vi esses olhos muitas vezes não tão acesos, mas tão pouco baços, apenas cansados do presente, sem acenar para o futuro, qualquer futuro. Assim, essa relendo até que só o qualquer futuro, que eu fiquei assim, ok, eu entendi que é uma coisa dramática e pesada e tal, mas assim, isso, eu precisava fazer alguma crítica, e eu vou fazer mais críticas nos spoilers, mas na verdade eu vou comentar críticas dos outros que eu li. Mas, além disso, continuando o vídeo de fato, pra variar de verdade, isso foi uma coisa muito legal do livro. Pra variar de verdade mesmo, esse livro vai ter a revelação de um grande segredo nele. E é uma revelação que poderia ter sido mais complicada, assim, poderia ter tido uma pressão sobre ela, mas a narrativa não dependia dessa revelação. E isso foi um alívio muito grande, porque muitas narrativas dependem daquela última revelação, daquela coisa, umas coisas meio detetive também, às vezes, de solucionar o caso. Mas existe uma grande revelação no livro que não era o que sustentava todo o livro. E aí, quando acontece essa revelação, ela acontece de uma forma muito sincera, assim, muito natural. E eu achei muito legal, porque, nossa, foi refrescante ver uma coisa não ser tão... ser muito importante, mas narrativamente não ser aquela coisa que fica a expectativa enorme, tipo, ai, quando que vai falar? Ai, meu Deus, vai chegar essa hora. Não tem isso, não tem esse drama, e eu gostei disso. Em outras palavras, eu diria que a revelação não foi grandiosa por ser grandiosa, mas eu acho que ela foi mais potente justamente por ter sido pontual e por não ter se arrastado durante o livro. E se você me perguntar se eu gostei do livro, acho que é até irônico, eu vou falar que eu achei um livro do caralho, assim. Eu acabei ele e já me veio aquela vontade que eu não posso, porque eu tenho muita coisa pra ler e eu quero ler outras coisas, mas me veio a vontade de voltar no início da história e ficar tipo, nossa, como que começou isso mesmo? Como que chegou nesse ponto? Como se desenvolveu, assim? Foi esse tipo de livro pra mim, eu realmente amei. É perigoso, não falo da boca pra fora, é das melhores coisas que eu já li na minha vida. E se você me perguntar se eu recomendo o livro, eu vou falar que eu recomendo demais, assim, demais, eu realmente acho que vale a pena e não é um exagero, eu acho que é possível que uma pessoa que lê menos, uma pessoa que lê mais, eu acho que abrange uma galera boa, assim, eu acho que é uma história que faz sentido pra muita gente, eu acho que abrange um grande público também. E agora, pra quem não quiser spoilers, o vídeo acaba aqui. Muito obrigado quem ficou, um abraço e um beijo pra vocês. Mas eu vou falar mais algumas coisinhas lá nos spoilers, vamos comigo, quem for continuar. Então, gente, eu preciso falar mais sobre o Omar. Por quê? O Omar é um personagem absurdamente caótico, ele é um bêbado, ele é um farreiro, assim, ele vai sair pra gandaia, ele vai ser galinha, ele vai pegar todo mundo, ele vai transar com todo mundo. E isso vai fazer com que ele seja um personagem que vai criar uma coisa ali na família que é um pouco confusa, assim. As três mulheres que vão cuidar dele ao longo do livro são a irmã dele, a Rania, a Domingas, que é ali a empregada / escrava da família, sem nenhum exagero. Ela foi comprada, eu acho isso tem que ser repetido, pelo amor de Deus. As pessoas não podem achar, ah, ela é a doméstica, assim, ela é a moça que trabalha lá em casa. Ela não é, ela foi comprada. Mas a gente também tem a mãe dele, que vai também pegar ele pra limpar, pra dar banho quando ele chega todo da esbórnia, assim, todo destruído, assim, todo quebrado. E aí, essas três mulheres vão ter uma relação com ele de muito cuidado, assim, elas vão ter uma
uma dedicação a ele que, assim, é fora do normal, assim. Elas dedicam a vida delas a ele em muitos momentos do livro, então tem essa questão de gênero muito forte no livro. Tem essa questão delas serem mulheres que estão ali se colocando à disposição dele. E isso é uma coisa que vai ter um tom que eu vi algumas pessoas falando que acham que ficou um pouco exagerado no livro. E eu meio que concordo, de certa forma, mas ao mesmo tempo não me incomodou tanto, porque eu acho que existem umas coisas assim, eu acho que fez sentido dentro do livro, que era uma coisa que às vezes tinha um tom de incesto, uma coisa meio incestuosa mesmo. É porque o Omar é muito aquela pessoa, pelo que eu li da personagem, né? Muito aquela pessoa que dá beijo em todo mundo, que abraça todo mundo, que pega, que belisca, que faz carinho e que tem aquela coisa da sedução, assim. Os dois irmãos vão ter muito isso forte, assim, eles vão ser muito sedutores, mas o dele parece que passa de um limite, assim. Tem uma coisa das descrições dele chegando seminu, assim, e deitando na rede. E a mãe e a irmã limpando o corpo dele, os músculos dele. Tem uma coisa que, de certa forma, é até um pouco bíblica, eu diria. Mas eu não sei exatamente, tipo, eu se fosse mulher, obviamente eu não saberia dizer, né, porque eu sou homem, mas eu entendo algumas mulheres criticarem que ficou uma coisa que parecia passar um pouco do ponto. As descrições eram um pouco, às vezes, muito sensuais, muito sexuais também. E aí eu entendo essa crítica, eu particularmente ignorei isso em certo ponto, mas existe esse tom no livro, que é a coisa incestuosa, assim, fica a dúvida, inclusive, da irmã ter transado ou não com os dois irmãos. E eu acho que, assim, não é impossível. E eu acho que é uma coisa meio tabu, gente. Eu acho que é uma coisa meio tabu. Eu acho que a gente não fala sobre isso existir, mas isso existe, assim. Eu não conheço ninguém, mas existe. Tipo, não é uma coisa inexistente, assim. Não é totalmente criado. Eu acho que, sei lá, existe na literatura que existe aqui, coloca-se uma camada de, não uma glorificação, obviamente, mas tipo, existe uma beleza nessas descrições que deixa a gente um pouco desconcertado. Eu acho que é uma conversa, eu gostaria de ver comentários sobre isso, inclusive aqui no canal, no vídeo, né? Se vocês quiserem comentar, eu acho que rende discussão. Esse é o resumo desse tópico, rende discussão essa coisa incestuosa nos dois irmãos. E o último detalhe é que existe um easter egg nesse livro que eu achei que foi muito mal colocado, não mal colocado, assim, mas meio mal introduzido, assim, porque existe uma personagem de Relato de um Certo Oriente que é a matriarca Emily, eu acho que ela se chama Emily, eu não entendi como ela é tratada no livro original, porque eu não li o livro original, e ela vai surgir numa cena do Dois Irmãos que eu fiquei assim, quem? Sabe, ela é colocada de um jeito que ela não tinha aparecido na narrativa em hora nenhuma. E fala-se dela como se todo mundo conhecesse. Aí eu fiquei, uai, gente, mas quem é essa? Eu devia saber. E eu achei que ficou um pouquinho mal introduzido, porque era uma coisa tão fácil de adaptar, né? Falar que ela tava ali na rua, que ela era uma vizinha, que era amiga da família, sei lá. Era muito fácil pontuar em algum momento que essa pessoa existia. Mas ela aparece do nada e fica tipo, olha ela. E ela quem? É meio estranho a cena, por isso que eu queria pontuar. É óbvio que pra quem leu o livro, o primeiro romance do Milton, vai ser uma coisa legal, ver que as histórias estão conectadas e tal. Mas eu achei um easter egg que podia ter sido um pouquinho melhor ajambrado ali, melhor colocado mesmo. E é isso, gente, eu não tenho mais nada pra falar de spoiler, eu achei muito doido. Eu queria conversar sobre esse livro, mas pra expor aqui no vídeo, realmente, eu não vou ficar falando dos planos do Omar pra ir pros Estados Unidos, depois as traições, os golpes, aquele indiano. Nossa, tem muita coisa nesse livro, esse livro é muito legal. Nossa, eu amei, amei, amei. Mas vamos pra conclusão. Quem diria, mas eu quero ler mais coisas do Milton, definitivamente. E esse é o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. O próximo vídeo é o vídeo 100. Eu nem acredito, já tá lido o livro, mas eu não vou dar nenhum spoiler aqui sobre qual que vai ser o livro. Vocês têm que assistir na próxima quinta, provavelmente. Eu acho que vai ser. Enfim, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Gente, hoje eu tentei fazer uma maquiagem e deu tão errado que eu devia ter tirado uma foto pra colocar aqui, mas eu parecia assim,
psiquiátrico, esquizofrênico, total, direto do CAPS. Nossa, ficou muito feia a maquiagem. Vocês foram poupados de uma visão do inferno.